Bom dia, galera, tudo bem? Espero que vocês estejam bem aí. Chegando à reta final do curso, glória a Deus, né? Tem uma luz divina aqui, inclusive, ó, gravando super cedo, às 7 horas da manhã, bate sol aqui no escritório, mas vamos seguir o jogo, né? Faltam 2 aulinhas só, né, pra gente encerrar o nosso curso. Eu ainda estou decidindo como que vai ser essa reta final. Perdão. E talvez eu dê uma aliviada aí em algum conteúdo teórico, né? Porque a gente já está tá bem saturado de exercícios, né? Então, a aula de hoje a gente vai fazer normal. Semana que vem eu ainda vou decidir se eu vou passar como trabalho, enfim. Tem 2 conteúdos ainda que a gente tem que ver, que é programação dinâmica e NP Completude, né? O NP Completude eu acho que é o principal foco dessa disciplina, a gente encerrar ela. Então esse é um assunto que eu gostaria de abordar. A programação dinâmica talvez a gente faça aí alguma pesquisa, porque a gente vai ter oportunidade de trabalhar nas estruturas de dados da vida aí, né? Então a aula de hoje é uma aula de algoritmos gulosos, e a aula da semana passada de grafos, em que a gente definiu grafos, definimos todas as terminologias sobre grafos, as 2 buscas que tem, né, de profundidade e largura, foram basicamente para embasar a aula de hoje, né, de algoritmos gulosos. Então a proposta hoje é fazer uma revisão rápida de alguns conteúdos aí que nos apoiem para estudar algoritmos gulosos, entender essa estratégia dos algoritmos gulosos, né, qual é que é dessa técnica, né? E aí a gente vai ver 3 problemas, né? O problema da moeda de troco, que é o quite change. O problema da árvore geradora mínima, o que é esse problema, o que ele agrega pra gente aí no mundo real. Estudando 2 algoritmos, né, o de Prim e de Kruskal, que são 2 algoritmos muito tradicionais aí na computação. E por último, a gente vai estudar um outro algoritmo muito tradicional, que é o de Dijkstra, que é o problema do caminho mais curto entre 2 pontos, por exemplo, de uma cidade até outra, qual caminho é o mais curto, né? Então essa é a proposta da aula de hoje. Não é uma aula difícil, é uma aula tranquila. Vocês vão perceber que trabalhar com algoritmos gulosos, entender estratégia, geralmente a gente tem algoritmos simples aí para lidar, né? Queria deixar claro que a aula de hoje a gente não vai focar em implementação, né? A aula de hoje é entender o conceito, fazer uma análise alto nível da complexidade, mas o conceito é o mais importante, né, do algoritmo guloso, entender os algoritmos que a gente vai estar estudando, porque a implementação depende de algumas estruturas que a gente ainda vai aprender nas disciplinas de estrutura de dados. Então, para dividir as responsabilidades e deixar cada disciplina ter o seu glamour aí, a gente vai deixar a questão da implementação para depois, tá? Bom, recapitulando então, semana passada a gente viu o que era grafo e árvores, que é a principal ideia da gente usar hoje, que nós também definimos na semana passada. Nada mais é do que grafos conexos e sem ciclos, ou seja, todos os seus vértices estão conectados e não tem ciclo entre as arestas e os vértices ali, né? Então, só tem um caminho entre qualquer par de vértices. Um subgrafo conexo e acíclico de uma própria árvore é denominado de subárvore daquela árvore, né? Então aqui a gente tem 3 exemplos de árvores. Uma árvore ponderada, notem que todos são árvores porque a gente tem vértices e arestas, né? Essa primeira é uma árvore ponderada, onde as nossas arestas elas têm peso, têm um custo. Vai ser muito importante para um dos nossos problemas. 2, na verdade. Essa aqui é uma árvore não ponderada, onde a gente só tem as arestas conectando os vértices, mas a gente não tem um custo. E aqui um exemplo de um grafo estrela, né? E para deixar claro, notem que a gente não tem ciclo e todos os vértices estão conectados. Então mantém a ideia de proposta aqui de árvore, né? Bom, então uma árvore T com N vértices, ela vai ser conexa e sem ciclos, que a gente acabou de ver. Para isso, ela vai ter que ter n-1 arestas, porque senão a gente vai acabar criando um ciclo entre 2 vértices. Cada aresta de T é uma ponte, então só conecta ali dois vértices em si. O grafo ele é planar
E se tiver pelo menos 2 vértices nessa árvore, esses vértices a gente pode considerar folhas, né? São aqueles vértices mais na extremidade da árvore. Bom, agora o conceito de árvore geradora, que nós vimos também na semana passada, é que todo grafo, quando a gente tem um grafo conexo, todo grafo ele possui pelo menos uma árvore que contém todos os seus vértices. Então a gente tem um conjunto de arestas que consegue conectar todos os seus vértices, falando de grafos conexos, né? E uma árvore geradora de um grafo é um subgrafo conexo e acíclico daquela árvore. Ou seja, a gente vai ter todos os vértices conectados e sem ciclos, que vai ter que ter todos os vértices daquele grafo, né? Mas não precisa ter todas as arestas. A gente pode trabalhar com um conjunto menor de arestas. E como consequência das propriedades da árvore, todo grafo conexo possui pelo menos uma árvore geradora. Então aqui, só para deixar claro, a gente pode observar que nós temos aqui um grafo que tem 5 vértices e tem essas arestas aqui, né? São 7 arestas. Todos esses exemplos do lado são árvores geradoras do primeiro grafo, porque se vocês observarem todos os exemplos, todos os vértices estão conectados, então são grafos conexos. É claro que são acíclicos, né? Não tem ciclo, porque a gente está mantendo as mesmas arestas do original. Mas por que árvore geradora? Porque além de ter todos os vértices, a gente trabalha com um subconjunto das arestas do nosso grafo original. Então a gente pode resultar em diferentes árvores geradoras para um determinado grafo, né? Aqui temos outro exemplo. Aqui a gente tem um exemplo de um grafo na figura 1. A figura 2 ela ilustra uma possível árvore geradora da 1. Notem que todos os vértices estão sendo utilizados e a gente está usando um subconjunto de arestas do original. E na figura 3 nós não temos um exemplo de árvore geradora porque a gente não tem, por exemplo, o vértice 4 aqui sendo representado naquela árvore, né? Bom, e a última questão de recapitulação a última técnica que nós aprendemos, assim, paradigma, foi o da divisão e conquista, em que a gente, para simplificar a resolução de um problema, a gente divide um problema grande em subproblemas, resolve cada um desses subproblemas e combina as suas soluções para entregar a solução do problema maior, né? Então a gente sempre diz aí que a divisão e conquista tem a divisão em subproblemas, a resolução, a conquista de cada subproblema e a combinação dos subproblemas para trazer a solução maior. Bom, falando então agora sobre algoritmos gulosos, eu gosto sempre de começar com a citação lá do livro de Problems on Algorithms, do Ian Pemberley, o nosso pagodeiro ali, né? Ele define algoritmos gulosos e eu vou ler na íntegra porque eu acho que vale a pena e depois a gente vai ter alguns slides ali para entender o que ele está falando, né? Então, algoritmos gulosos, eles iniciam com a solução de pequenos problemas e vai aumentando sucessivamente para resolver um problema grande. Esse aumento ele é feito de maneira gulosa. Por que guloso? Ou seja, a gente presta atenção, a gente tenta resolver trazendo ganhos locais, mais próximos, sem se preocupar se esse tentar trazer a melhor solução mais próximo possível vai trazer um ganho global para a resolução daquele problema. Como na vida real, os algoritmos gulosos, eles às vezes eles lidam aí com as melhores soluções, às vezes eles lidam com boas soluções e às vezes eles trabalham aí com soluções não muito boas, né? O truque é saber quando usar a questão da proposta do algoritmo guloso. E, incrível, a maioria dos algoritmos gulosos são assim, é até triste dizer, né? São muito simples. Uma coisa que a gente pode notar nos algoritmos gulosos é que eles são muito fáceis de projetar, de implementar, de analisar. E eles também são fáceis, são rápidos, né, para resolver. Só que quase sempre é difícil de provar que ele funciona, né? Então essa aí é a fala do Ian
Parberry, lá do livro de Problems on Algorithms. Bom, então tipicamente a gente usa algoritmos gulosos para trabalhar com problemas de otimização, né, que é o melhor ou a melhor situação, né, a melhor solução. E é muito comum, né, uma característica comum desses problemas é que existe uma subestrutura ótima que é bem parecida com a programação dinâmica, que é um dos outros assuntos que a gente teria que ver no curso. A diferença dos dois, que é importante ficar claro, é que na programação dinâmica, geralmente, né, os subproblemas eles são resolvidos da maneira ótima. A parte mais próxima é resolvida da maneira ótima antes da gente selecionar um elemento que vai compor a solução original, a solução final. Já para o algoritmo guloso, a gente escolhe um elemento que vai compor a solução ótima e depois a gente resolve o seu problema. Então tem uma ordem de escolha do elemento que vai pertencer à solução diferente entre a programação dinâmica e os algoritmos gulosos. Então o algoritmo guloso ele escolhe sempre aquilo que parece ser o melhor a cada interação. Por isso guloso. Eu tenho duas opções. Qual que é o meu melhor caminho? É esse, então eu vou por aqui. Mas ele vai garantir a melhor solução global? Não sei, mas a ideia é essa, eu quero a melhor para agora, né? Então perceba, é um paradigma, né? É uma proposta. E eu acho que já tem que até deixar claro aqui que nem sempre funciona, né? Tem problemas que não é possível utilizar a estratégia gulosa para resolução. E a propriedade da escolha gulosa é garantir que a cada interação que é feita é tomada a decisão que vai levar à ótima global, né? E a última questão aqui relacionada ao algoritmo guloso é que quando a gente faz uma escolha, a gente não pode desfazer aquela escolha, ela já foi feita. Então não existe aquele conceito que a gente já vem conversando que é do backtracking, né? de refazer uma determinada escolha. Como o próprio Ian falou, né, no livro, são algoritmos fáceis de projetar, mas difíceis aí de provar. E não proporciona necessariamente uma solução ótima, é preciso demonstrar para cada problema. Então, cada problema a gente tem que garantir que a gente está tendo a solução ótima. E se a gente encontrar um contra-exemplo, a gente já pode provar que não funcionou aquele algoritmo. E geralmente quando funciona, eles são bem simples e eficientes, né? Bom, então a definição formal aqui dos algoritmos gulosos, para nós aqui pegando do livro do Cormen, é um algoritmo guloso. Ele sempre faz a escolha que parece ser a correta no momento, ou seja, ele escolhe sempre o ótimo local, o ótimo mais próximo, na esperança que isso leve a uma solução ótima geral. Isso vai ficar muito claro nos exemplos, tá? Na hora que a gente for trabalhar com os problemas. No entanto, nem todos os problemas permitem algoritmos gulosos obterem soluções ótimas. Quais são as características dos algoritmos, né? O processo de construção ele é iterativo, ele é dividido em passos, em etapas, e a cada etapa existe um conjunto de elementos que a gente pode selecionar e que tem que fazer parte da nossa solução, e a gente tem que escolher o melhor deles. E a cada... Aqui já vou resumir tudo. E a cada elemento escolhido, né, ele é adicionado à solução, e a gente tem que depois provar no final, verificar a viabilidade de que verificando se aquela solução realmente ela é a ótima global no momento em que a gente seleciona as ótimas locais. Essa ideia toda ela é representada aqui num pseudocódigo genérico só para auxiliar no entendimento aí, de algoritmos gulosos. Então tem alguns termos aqui. Isso aqui fica para vocês estudarem depois, mas só para vocês entenderem, né? A gente tem o S como um conjunto de elementos que vai ser a nossa solução. E observe que na proposta genérica ele começa como vazio. Aí a gente tem um C, que é o conjunto dos elementos candidatos a formar a solução. Então, enquanto o C não for vazio e a gente não tiver a solução, o que a gente faz? A gente seleciona um elemento de C e extrai, né, e retira esse elemento X que a gente selecionou de C do próprio C. Então, o conjunto C não tem mais o elemento selecionado. E a gente vai verificar se é viável aquela solução que a gente já tinha, unindo com a solução que a gente acabou de selecionar. Se ela for viável, né, se for o ótimo local,
ela vai agregar a nossa solução. Vai fazer isso para todos os elementos candidatos, depois, se a gente tiver uma boa solução e for uma solução ótima, a gente retorna a ele, caso contrário, a gente retorna vazio. Não é possível resolver por algoritmo guloso. Bom, nem ia explicar, acabei explicando, mas tá aí. Como determinar, então, se um problema ele pode ser resolvido por um algoritmo guloso? Porque a gente já percebeu que pode ser que nem todos os problemas podem ser aplicados à proposta gulosa. Bom, geralmente então eles têm duas características. Uma subestrutura ótima e uma propriedade gulosa. A subestrutura ótima é que a solução do problema original ela é formada pela solução ótima dos seus subproblemas. Então, para resolver o problema original, na hora que a gente for ver a solução ótima dele, vai ter vários subproblemas. Cada um dos seus subproblemas, se a gente fosse analisar, também iria ver que seria a solução ótima dos seus subproblemas, e assim vai indo. E a propriedade gulosa, né? Que se a gente fizer uma escolha que parece ser melhor num determinado momento e resolver os demais problemas da mesma forma e conseguir atingir a solução ótima, isso é uma bela propriedade aí que pode nos indicar de um problema que pode ser usado o algoritmo guloso. Deixando claro que nunca é necessário reconsiderar a decisão tomada antes, né? Bom, vamos entender o que está rolando, um problema que se a gente tivesse com um pouquinho mais de tempo, eu até iria pedir para vocês implementarem ele, né? Mas não vai ser o caso. Eu até tinha feito no primeiro momento, eu desisti, eu falei, não vamos focar com implementação agora, né? Então o problema da moeda de troco, né? O problema do coin change. Supõe então, aquele problema da maquininha de troco, da moeda, que a gente tem em alguns lugares aí. Supõe que possuímos um grande número de moedas com diferentes denominações. Por exemplo, a gente tem moedas de 25, de 10, de 5 e 1 centavo. Nesse universo a gente tem essas quatro denominações de moeda. Dado um valor alvo, né, dado um valor inserido na nossa máquina lá de troco, desejamos fazer o troco usando essas moedas de tal forma que a gente utilize o menor número de moedas. Perceba que é questão de otimização, né, que é sempre o melhor ou menor, enfim, vai depender do problema. Bom, então use a moeda, a gente vai usar, qual que é a proposta para resolver o coin change de maneira gulosa, né? Vamos parar para pensar que nós estamos trabalhando aí com a proposta gulosa. A gente vai usar sempre a moeda de maior denominação, tal que não seja maior do que o valor remanescente do troco. Vai dar o troco, vai ter o resto, e aí depois a gente vai tentar usando as nossas mesmas moedas que a gente tem, sempre a maior que cabe dentro do troco, e vamos verificar se a gente vai usar a menor quantidade possível de moedas, né? Por exemplo, mantendo as moedas que a gente tinha acabado de falar, 25, 10, 5 e 1 centavos, queremos fazer um troco de 42 centavos. Bom, usando a proposta gulosa, a gente vai usar a maior denominação de moeda, que é 25. Então a gente vai fazer 42 menos 25, sobra 17. Agora, para o troco 17, a gente vai usar também a maior denominação de moeda, 10. 17 menos 10 dá 7. Mesma coisa, qual que é a maior denominação que cabe em 7? 5. Agora sobrou 2. Qual que é a maior denominação que cabe em 2? 1. E qual que é a maior denominação que cabe em 1? 1. Então perceba que a gente usou 1, 2, 3, 4, 5 moedas. E se vocês pararem aqui para tentar encontrar, vocês não conseguem resolver de uma maneira melhor esse problema que não seja essa. E com essa denominação de moedas, né, a gente pode ver que esse problema ele tem aqueles dois ingredientes, né, aquelas duas propriedades que um problema tem que ter para resolver com um algoritmo guloso. Que é o que? A questão da subestrutura ótima, ou seja, cada solução tem a melhor solução com relação a troco. Então, se fosse analisar 25 centavos, a gente usaria uma única moeda. Se fosse analisar 17 centavos, a gente precisaria de 4 moedas. Se fosse 7 centavos, a gente precisaria de 3 moedas. Então, perceba que é sempre a melhor solução. E tem a propriedade gulosa, porque a gente sempre extraiu a maior denominação de moeda que a gente tinha para fazer o troco, né? Só que olha que legal, esse algoritmo ele não funciona para todas as denominações de moeda.
Depende. Então perceba que a proposta gulosa para um conjunto, ok. Agora, se a gente trocasse as moedas que a gente teria para fazer o troco. Por exemplo, se a gente tivesse as moedas 1, 3 e 4. Não é uma realidade, né? Mas eu estou só ilustrando a questão. E a gente quisesse fazer o troco para 6. Se a gente usasse essa ideia, a gente ia falhar. Putz, ia ser até triste, vergonhoso. Porque a gente faria: eu quero 4, sobra 2, eu quero 1, sobra 1, eu quero mais 1. Damos o troco com sucesso, mas usamos 3 moedas. Mas a melhor solução seria o quê? Usar 2 moedas de 3. Então perceba que ele não pode ser aplicado, essa proposta gulosa, para todos os problemas relacionados a Quartine. E isso acontece com outros algoritmos, como o problema do caixeiro viajante, o problema da mochila 01 fracionária, que é resolvido por programação dinâmica, outros problemas de NP difíceis, que vai ficar claro o que é isso depois, né? E aqui um outro exemplo de falha, e o trem está chegando, um outro exemplo de falha aí, de usar uma proposta gulosa. Imagina que nós temos aqui uma árvore, né? E a gente, a partir da raiz da árvore, né, do nosso set aqui, e o 30 vai me pegar. A partir da raiz, a gente quer encontrar o maior caminho, a maior soma, indo até uma folha. E se a gente fosse guloso, o que a gente faria? A gente estaria aqui e a gente analisaria, a partir daqui, qual que é maior, 3 ou 12? 12, beleza. E agora, qual que é maior? 12 do 12, o 5 ou o 6? O 6. Então a gente teria esse somatório aqui, que é 18 com 7, 25. Né? Agora, se você olhar, ó, esse caminho aqui seria o melhor, porque a gente tem um 99. Então percebe que a proposta gulosa não funciona para esse tipo de problema também. Né? Mas assim, por outro lado, tem vários algoritmos gulosos que funcionam para resolver problemas muito tradicionais, e a gente vai ver eles. Por exemplo, o algoritmo de Kruskal ou de Prim também, que nós vamos ver, para determinar árvores geradoras mínimas, e a gente vai entender o porquê que é importante manjar esse lance de árvore geradora mínima. Então aguenta aqui alguns minutos. O problema do algoritmo que o Dijkstra resolve, que é para determinar o menor caminho entre a origem única e um grafo. Então, tenho dois vértices, quero saber qual que é o menor caminho entre esses dois vértices numa árvore, né? Num grafo, na verdade. E eu falo isso porque, por exemplo, pode ser o menor caminho entre duas cidades, né? Uma analogia. E o algoritmo de Huffman, que eu não vou mostrar aqui porque ele também vai ser abordado e detalhado em estrutura de dados, mas ele é um algoritmo guloso para compressão de dados, muito usado para questões de criptografia. E eu vou deixar até para vocês pesquisar como um dos nossos trabalhos aí no final da aula, né? E tem alguns outros problemas que aceita a proposta gulosa, que é a mochila fracionária, o escalonamento de intervalos, enfim, tem vários outros, né? Então vamos começar com o primeiro problema, o problema da árvore geradora mínima. E para nos motivar, vamos supor o seguinte, que a gente tem um conjunto de computadores e a gente quer ligar cada parte do computador usando uma quantidade de fibra ótica, beleza? Para deixar todos eles interconectados. Ou seja, a gente vai criar uma árvore conexa e acíclica, por isso árvore. Só que a gente quer fazer essas conexões e gastar o mínimo possível de fibra ótica. Beleza? Então por isso a ideia de usar uma árvore geradora de custo mínimo. Né? Então esse problema ele pode ser modelado por um grafo não orientado, ponderado, porque os vértices eles vão representar os computadores, as arestas vai representar a fibra ótica conectando os computadores, e ponderado, né, o custo de cada aresta representa a distância que a gente tem entre um determinado computador e outro. Então, nessa modelagem, o problema é encontrar um subgrafo gerador dessa árvore que seja conexo para garantir a interconexão de todo mundo e cuja soma de todos os custos de arestas seja a menor possível. Por isso, a árvore geradora mínima. Então, uma árvore geradora de um grafo é um subgrafo conexo e acíclico que possui todos os seus vértices e um subconjunto das suas arestas. Aqui é a definição lá de árvore geradora, que a gente já tinha revisto. E a árvore geradora de custo mínimo é essa árvore geradora que tem o menor custo de todas as arestas possíveis. Então podemos observar aqui nesse exemplo que nós temos aqui um grafo que tem 10 vértices
vários custos diferentes, e aqui do lado direito nós temos a árvore geradora mínima. Por quê? Nós temos todos os vértices conectados, estamos usando um subconjunto de arestas desse vértice original, só que nós só estamos usando as arestas que vai trazer o menor custo possível para aquele grafo, né? Então essa é a ideia. E se a gente fizer isso para resolver o problema de conectar a fibra ótica lá de uns computadores ou dispositivos numa rede, a gente pode modelar exatamente para tentar identificar essa questão da árvore geradora de custo mínimo. Aqui tem um outro exemplo, né? Geralmente aí os campos de petróleo offshore, ele é bem complexo de trabalhar, porque tem que fazer o direcionamento do óleo, né? Que é captado lá no mar, através de poços subterrâneos para estações de transporte. E aí tem os concentradores, né? Que unem esse petróleo que está vindo, para depois ajudar aí na distribuição. Então, um dos problemas maiores que esse pessoal que lida com isso, esse sistema submerso offshore, é exatamente um problema de otimização, né? Que a gente tem que determinar a melhor localização e a capacidade desses concentradores, né? Então, a gente poderia modelar também com árvore geradora mínima para resolver isso. E esse outro problema que a gente já tinha comentado, né? Que é você fazer a conexão de diferentes dispositivos numa rede. E tem vários outros, né? A questão genética pode ser resolvida assim. Tem problemas da astronomia, pensando nas estrelas lá, em determinação de agrupamento de quasar, a computação móvel, instalações não só de computadores, mas telefônicas, hidráulicas, elétricas e por aí vai, né? Então perceba que é um problema real e a gente já vai aprender como resolvê-lo, né? Esse é um problema, então, antigo, né? Então teve uma evolução quanto à sua complexidade. O primeiro que apareceu, ele apareceu em 1928, olha para vocês verem. Quase 100 anos, aí, quase uma década de vida. E essa complexidade ela foi evoluindo de m log n para m, né? Arestas vezes log de vértices para arestas. Então, e é uma implementação de 2008, uma implementação muito recente para um problema tão tradicional, concordam? E no nosso caso, a gente vai querer focar, é claro, nas soluções que abordam a proposta gulosa, essa estratégia gulosa. Então, são dois algoritmos da época de 50, da década de 50, o algoritmo de Prim e o de Kruskal, né? Então, nós vamos estudar esses dois e vocês vão observar que é legal. A proposta dos caras é super legal, sabe? Bom, então vamos lá. Vamos primeiro fazer o do Prim. Vou dar um bebidinho de água aqui. Sobrevivi ao trem. Então vamos lá. Qual que é a proposta do tal do Prim, né, para a criação dessa árvore geradora de custo mínimo? Então, quanto a um histórico, né, esse algoritmo foi inicialmente proposto em 30 pelo Jarnik, só que aí depois o computeiro, aí, o Robert Prim, ele em 57 ele terminou de formalizar isso, e o Dijkstra melhorou em 59, né? Perceba que o Dijkstra ele aparece aqui nesse algoritmo do Prim, mas ele vai aparecer também no menor caminho lá entre uma origem de um grafo. O princípio dele é muito legal. É assim, ó, inclui de maneira gulosa, um a um, os vértices da árvore geradora mínima. Então, começa por um vértice, aí você vai incluindo os outros vértices. De que forma? Ele parte de qualquer vértice do grafo. E a cada passo ele vai acrescentar a aresta que tem menor peso, a aresta de menor custo, ao conjunto de vértices, que já foi selecionado. Mas tem um detalhe, e que não possui uma extremidade, um vértice que já tenha sido selecionado. Então a gente sempre vai, a partir de um vértice, a gente vai incluir aquela aresta que tem o menor custo. Só que uma aresta que nos leve a um vértice que ainda não tenha sido selecionado. Então, resumindo, a gente nunca vai escolher uma aresta que vai levar a um vértice que já tenha sido selecionado, porque senão ele vai criar um ciclo. E aí a gente vai ter um problema com relação à criação da árvore geradora mínima. Concordam? Então, é isso que ele fala aqui, ó. Selecione sucessivamente as áreas de menor custo que não gerem ciclos. Bom, aqui tem exatamente essa explicação que eu acabei de fazer para vocês
com relação a esse algoritmo genérico, que eu sempre gosto de colocar, né, nos slides. Eu vou deixar isso aqui para você estudar, até para ganhar tempo e a gente focar no exemplo, porque eu entendo que o exemplo vai ficar muito claro. Mas a dificuldade de entender, que perceba que ele é muito simples, é vocês analisarem a terminologia com o que está sendo escrito. Então não tem dificuldade, tá? Bom, então vamos supor o seguinte, a gente começa aqui no vértice A. Escolhi o A. A gente quer criar a árvore geradora mínima, com o algoritmo de Prim. O que ele fala? Quais são as arestas que eu tenho em A? 4 e 8. Qual que tem a menor custo? 4, então vou selecionar essa. Agora, das arestas que eu tenho disponíveis agora, qual que tem a menor custo? 8. Beleza. E das arestas que eu tenho disponível agora? Ó, tem um 7, tem um 2, tem um 11, tem um 8. Agora nós temos um 2. 2. E a gente está sempre relacionando a um vértice que não foi ligado, percebam? E agora, quais são os menores que a gente tem? A gente tem um 7, nós temos um 4, nós temos um 6, nós temos um 7, um 11 e um 8. O menor é o 4. E o F ainda não foi selecionado. E agora, quais são os menores? O 7, o 14, o 10, o 2. O 2, né? Porque aqui são maiores. Então a gente vai fazer o do 2. E agora, quais são os menores? Tá claro, né? É o 1, né? Olha só. O G tá ligando o 6, o 1. Aqui o I a gente tem o 7. O B a gente tem o 11. E o A nós temos o 8. Então o menor é o 1. E o H ainda não faz ciclo. E agora, quais são os menores? Os menores que a gente tem, vamos ver. Nós temos um 6 aqui. Esse 6 não pode, porque ele faz ciclo. Nós temos um 7 aqui. Esse 7 não pode, porque ele faz ciclo. Nós temos um outro 7 aqui. Esse 7 pode, porque ele não faz ciclo. Beleza. Aí a gente conecta com um vértice que ainda não foi selecionado. E agora, quais são os menores? O 6 não pode, o 7 não pode. Esse 8 aqui também não pode, senão ele vai fazer um ciclo. O 11 também não pode. Então esses daqui a gente nem analisa mais. Todos eles criam um ciclo. Então a partir daqui a gente tem o 9, o 10 e o 14. Então a gente tem o 9. Agora a gente tem o 10 e o 14. Só que todos eles vão ligar e criar ciclos. Então a gente acabou de criar a nossa árvore geradora mínima. Sempre selecionando o menor custo de aresta no vértice, em todos os vértices que a gente já tem disponível, a partir dos vértices que a gente já selecionou, de tal forma que não crie ciclos. Legal a ideia, né? Tá vendo? Funcionou super bem, né? Bom, se a gente usar aquele conceito de matriz de adjacência para representar grafos que a gente estudou na semana passada, que é aquela matriz em que as linhas e as colunas elas representam os vértices, e cada uma da linha e coluna a gente representaria 1 ou 0 para falar se tem uma aresta entre aqueles vértices do grafo. Só que no nosso caso a gente está falando de custo, ao invés de colocar 1, a gente colocaria o custo, né, o valor. Então, usando essa matriz de adjacência e uma busca linear, a gente pode perceber que a complexidade ela é quadrática, né, porque a gente teria que percorrer a matriz inteira. E a gente vai estar aplicando repetidas vezes o processo para encontrar arestas de menor peso. Aqui não é foco nosso, mas só para vocês saberem, se a gente usasse um heap binário ou um heap de Fibonacci, essa própria estratégia do Prim melhoraria, porque a estrutura de dados em si, ela ajuda a manipular esse tipo de problema. Então notem que para o heap binário ele já melhora a complexidade para arestas vezes log de vértices, e para heap de Fibonacci melhora mais ainda, né? Que é vértices vezes log de vértices mais arestas. Bom, agora vamos ver a outra proposta para trabalhar com árvore geradora mínima, que é estudando aí o algoritmo de Kruskal. O algoritmo de Kruskal, também da época de 50, né, da década de 50, de 1956 precisamente, proposto inicialmente por ele mesmo. Nota que ele também faleceu há pouco tempo. Se não me engano, o Prim faleceu em 2009 e o Kruskal faleceu em 2010. Ele já é um matemático, né?
depois se formou com ciência para ciência da computação, tinha foco na estatística. E o princípio dele, a diferença dele para a proposta do Prim, é que o Kruskal ele fala o seguinte: a gente vai incluir na nossa árvore geradora mínima, a cada interação, a aresta de menor custo, que não forma ciclo. Mas a gente vai pegar uma aresta em qualquer lugar, a gente não vai considerar o vértice que a gente está. A gente pega qualquer aresta de menor custo, de tal forma que não cria ciclo. Consequentemente, a gente vai ter apenas n-1 interações, né? E o raciocínio ele tá voltado, né, para formar árvores a partir da inclusão de arestas e não dos vértices, como aconteceu lá no algoritmo do Prim. Isso vai ficar claro. Então aqui, só para antes de ilustrar, também aqui tem o pseudocódigo do Kruskal. Notem que também ele é muito tranquilo, é um algoritmo simples. E aí o entendimento depende da gente guardar, entender o que significa esses elementos aqui, né? Mas é legal falar o seguinte: observe aqui no algoritmo que para sempre incluir a aresta de menor custo, a primeira coisa que faz é ordenar todas as arestas na ordem crescente e vai guardar num vetor lá de arestas H, num array de arestas H. E aí, porque a gente pega a primeira aresta que aparece, a gente vai falar que é a de menor custo e vai incluir na nossa solução. E aí, a partir da segunda aresta, a gente vai varrendo até varrer todas as arestas e a gente vai sempre verificar se a aresta que a gente está querendo incluir na ordem crescente, ela vai estar gerando um grafo sem ciclos. Se estiver gerando um grafo sem ciclos, ela vai incluir na nossa solução. Perceba então que o pseudocódigo ele é muito tranquilo, né? Então vamos fazer isso. Eu deveria talvez ter ordenado, classificado as arestas de menor custo, mas aqui como está em números, então não precisa. Vamos tentar encontrar junto, né? Então agora a gente não vai olhar mais vértices, a gente tem todas as nossas arestas. Qual que é a aresta de menor custo? Essa. Muito bem. Qual que é a próxima aresta de menor custo? Nós temos algum outro com 1? Não, nós temos com 2. A com 2, CI e a com 2, FG. Então vamos fazer a CI e agora a gente faz a FG. Beleza. Agora temos alguma aresta com 3, custo 3? Não temos. Agora, e vamos sempre observar se a gente está selecionando uma aresta que vai gerar ciclo, né? Temos aresta com custo 4? Temos uma AB e temos, que não gera ciclo, né? E temos uma CF, que também não gera ciclo. Temos alguma aresta com custo 5? Não temos. E agora, nós temos alguma aresta com custo 6? Temos essa. Só que essa aresta, ela vai gerar ciclo, então a gente não inclui ela. Temos alguma aresta com custo 7? Temos. Temos uma CD e temos uma IH. Só que essa IH, ela também vai gerar um ciclo, ela vai gerar um triângulo. Então, a gente não vai incluir ela. Temos alguma aresta com custo 8? Temos. Temos a AH, que não gera ciclo, e temos a BC. A BC, ela vai gerar ciclo, né? Vamos ver. Aqui vai gerar ciclo. Então, essa daqui a gente não inclui. Temos alguma aresta com custo 9? Temos. Essa daqui não vai gerar ciclo. Temos aresta com custo 10? Temos. Gera ciclo. Não vou colocar. Temos aresta de custo 11? Temos. Gera ciclo. Não vou colocar. Temos aresta com 12, 13? Não, mas temos 14 que gera ciclo. Então, essa aqui é a nossa árvore geradora mínima com a proposta do algoritmo do Kruskal. E observe que a gente criou essa árvore geradora sem se preocupar com o vértice, mas analisando os custos das arestas e selecionando esses custos, adicionando na nossa árvore geradora, de tal forma que não se criasse ciclos, né? Bom, se a gente for analisar lá o algoritmo apresentado, ordenar as coisas, a gente percebeu que a melhor forma de ordenar as coisas é
o melhor algoritmo, né, que a gente estudou é N log N, que é o merge sort, que é o quick sort, o heap sort. Então a gente pode fazer a ordenação na ordem arestas log arestas, né, porque a gente vai ordenar o custo das arestas. Escolher uma aresta é A vezes, né? E verificar se o grafo ele é acíclico também exige uma complexidade A para garantir a varredura entre todas as arestas. Logo, a complexidade do Kruskal ela é determinada pela ordenação, que é uma complexidade A log de A, né? Arestas vezes log de arestas. Uma ótima complexidade, né? Muito bem. Agora a gente vai mudar e vamos estudar o nosso último problema da aula de hoje, que é o problema de caminho mais curto, o algoritmo de Dijkstra. E a motivação dele é assim, imagina que a gente quer ir para São Paulo, aqui de São João, quero assistir o jogo do Coringão. Qual que é o melhor caminho para eu fazer? Pensando que eu quero o caminho de rota mais curta. Então imagine que cada cidade que eu vou passar é um vértice. Cada trecho da estrada entre essas cidades é uma aresta, eu tenho várias possibilidades, eu quero encontrar a partir de uma única origem o meu destino, sendo que o meu caminho produzido ele é um caminho com menor custo. Então, mais uma vez, estamos lidando aí com um grafo ponderado, né? Então, o caminho mais curto, se a gente estivesse analisando aí grafos não ponderados, que é aquele que a gente não tem o custo na aresta, para determinar o caminho mais curto, seria simplesmente verificar aquele que tem a menor quantidade de arestas entre dois vértices. Isso aqui a gente consegue fazer adaptando lá a nossa aplicação da busca em profundidade. A busca em largura, perdão. Agora, se a gente for lidar com o caminho mais curto de um grafo ponderado, e esse caminho sendo entre dois vértices, um vértice V e um vértice W, o caminho mais curto é a soma dos pesos das arestas que tem o menor valor, né, dentre os caminhos existentes entre V e W. Então fica claro que a gente não pode usar, por exemplo, o BFS para resolver os caminhos mais curtos, né? A gente tem que ter uma outra proposta, que é onde surge a proposta do algoritmo do Dijkstra. Se a gente fosse simplesmente guloso, por ser guloso, a gente ia achar algo rápido. Mas fatalmente pode ser que não seja a melhor solução. E aqui tem um contra-exemplo. Vamos supor que a gente quer chegar do A ao J. Vocês vão me ajudando nas contas aí, tá? Se eu errar, vocês ignoram, porque eu não sou professor de matemática. Sacanagem. Então vamos lá, ó. Eu quero chegar do A ao J. No A, se eu fosse simplesmente guloso, não é a proposta do Dijkstra, tá? Qual que é o caminho mais curto? O próximo caminho mais curto? 42. Estou aqui no D já com um custo de 42. A partir do D, qual que é o caminho mais curto? Eu tenho 71, eu tenho 52, eu tenho 87, eu tenho 26. Então eu tenho 26. Então no E a gente já chegou pelo A, pelo D, chegando em E, com um custo de 68. Estou somando esses dois caras. Aqui no E, qual que é o caminho mais curto? Nós temos o 70 e o 73. O 70, ele é o menor. Então vamos somar e chegar aqui no G. Então a gente tinha aqui 68 com 70, 138 aqui em G. Agora a gente tem um 36, um 32 e um 59. Tem um 32. 138 com 32, chegamos aqui com 170. É uma solução. Fomos gulosos. Mas é a melhor solução? Então, a gente teve a solução ótima em cada ponto, mas será que trouxe a global? Não trouxe. Olha só para vocês verem uma coisa. Se eu vou somar aqui de maneira grotesca, tá? 60 com 30, 90, 90 com 50, 140, que é menor que 170. Então, a gente tem um caminho aqui em cima que produz um caminho mais curto do que esse que a gente foi sendo guloso em cada momento, em cada iteração. Então, a gente precisa de ter uma proposta diferenciada. E aí a gente surge então o Dijkstra com a sua proposta em 59, em que o algoritmo ele rotula os vértices na hora que a gente estiver explorando o grafo, orientado ou não importa, ele é ponderado, né? Para encontrar o menor caminho entre um vértice de origem e os demais vértices. O grafo ele tem que ser o grafo ponderado ele
ele só pode considerar pesos positivos, senão o algoritmo do Dijkstra não funciona. E a estrutura é muito parecida com a busca em largura, né? A gente calcula a menor distância do vértice inicial aos seus vizinhos, e aí calcula a menor distância dos vizinhos do vértice inicial aos seus próximos vizinhos. E a gente vai fazendo isso em camada por camada, e sempre atualizando as nossas distâncias até descobrir o menor valor. Então ele é tranquilo também, né? Só que a gente sempre tenta ver uma camada à frente para garantir que as coisas estão funcionando. E a gente consegue provar isso daqui, a solução do algoritmo de Dijkstra, por indução. Bom, o que eu queria falar aqui, só para vocês saberem, né? No algoritmo, então aqui tem a terminologia, aqui tem o algoritmo em alto nível. Eu acho que é importante falar o seguinte, né? O algoritmo de Dijkstra, ele cria alguns termos, né? Ele cria o termo vértice fechado quando o caminho mínimo da origem até aquele vértice foi calculado. Então a gente sempre vai calcular da origem até todos os vértices. Quando o caminho da origem até cada um dos vértices já tiver sido calculado, a gente vai falar que ele é um vértice fechado. Caso contrário, a gente considera ele como um vértice aberto. Então, óbvio, a gente tem um conjunto de vértices abertos e fechados, e a gente tem os vizinhos do vértice atual, que é o N. Tá? Isso aí para vocês entenderem lá. Eu não vou explicar o algoritmo, mas eu queria chegar exatamente nisso. Aí nós temos duas informações que é muito importante. Em cada vértice, a gente vai guardar dois valores, que é óbvio que a gente está fazendo aqui dois arrays, um array dt e um array hot_t, que tem o tamanho de vértices, né? Então, por exemplo, a posição 5 do dt é o vértice 5 dele, e a posição 5 do hot é sobre o vértice 5 também. Mas o que significa o dt e o hot_t? O dt, ele vai guardar, ele vai armazenar a distância entre a origem e aquele vértice. A menor distância, a distância que a gente tem naquele momento, é a menor. E o hot_t é a partir de qual ponto que a gente conseguiu essa menor distância. Então ele vai ser uma referência para o vértice anterior, que a gente pode ter várias possibilidades, mas é aquela que nos trouxe a menor distância. E a gente só vai atualizar esse array da menor distância quando a gente comparar o array de distância daquele vértice, a gente chegar nele e ele já tiver definido um valor, e a distância nova for menor da que está lá, senão a gente não atualiza, né? E num primeiro momento a gente faz um trabalho de sempre configurar, né, definir, caracterizar esses nossos dois arrays. Então a distância sempre vai ser infinita, porque daí a gente garante que é a maior distância possível, então qualquer coisa que bater num determinado vértice vai ser menor do que infinito, então é um número muito grande. E o hot i a gente colocou um zero como um número para falar que ainda a gente não tem distância calculada, né? Não tem a origem para ser calculada. E aí a gente tem o algoritmo em si, que eu já acabei de explicar, mas a gente vai ver aqui na prática agora. Então vamos supor o seguinte, que a gente quer calcular o menor caminho a partir de A e chegar em J. A gente já fez um cálculo, né, de maneira gulosa, agora a gente vai usar a proposta de Dijkstra. Então o primeiro momento é o que? A gente tem que determinar os valores de dt e hot_t de todos os vértices. Então num primeiro momento todos eles. Então o A ele é o A mesmo, e a distância é zero, né, porque ele é o original. E todos os demais, ele não tem um vértice definido, porque ainda não foi percorrido. E todas as distâncias estão infinitas para garantir que na hora que a gente chegar nele é a menor possível. Então vamos a partir de A. A partir de A, a gente consegue calcular a distância para B, para D e para C, certo? Então a distância para B, ela é 60. Então a gente pode atualizar o valor de B nesse momento para 60 e falar que essa distância ela veio a partir do vértice A. É isso que o Dijkstra faz. Aí para o D, a gente tem 42. Então a gente pode atualizar a distância para 42 e ele veio aqui a partir do vértice A. E a mesma coisa aqui. Ele vai vir para o C
Então, ele veio a partir de A com um valor de 54, que é esse custo. Então, para cada vértice, a gente vai analisar os seus vizinhos e vai sempre atualizando as distâncias dos vizinhos, só atualizando quando a gente tiver um somatório de distância menor do que já está lá. Então, como aqui está todos infinitos, a gente vai atualizar para esses três, né? Muito bem. Agora, a gente atualizou então esses e nós não atualizamos os demais. Agora vamos fazer aqui para o D. Para o D, a gente já tem um valor de 42. Se nós formos do D para o B, a gente tem que somar 42 mais 71. Esse valor é maior do que 60. Então esse caminho não é viável, nós não vamos atualizar B. Se nós viemos do D para o F, a gente tem 42 com 52. Esse caminho é viável porque aqui a gente ainda não tinha atualizado. Está infinito. Então a gente vai colocar o valor 94 aqui, a partir do vértice D. Perceba então que o valor é sempre o somatório do que eu tenho, né? Do D para o G, também não tinha nada, então a gente pode fazer o somatório. Então vai ser 80 com 40, dá 120, 129. Então a gente vai ter em G um valor de distância 129 vindo a partir de D. Aí a gente tem uma distância do D para o E. O E também não tinha nada definido, então a gente pode garantir esse somatório. É o valor 42 mais 26, que vai dar 68. Então nós vamos atualizar para 68 e o E vindo a partir de D. E o D também tem para o C. Para o C já tinha 42 com 56, é um valor muito maior que 54, a gente não atualiza. Então, na hora que a gente analisar para o nosso D, a gente vai atualizar esse valor aqui do F, esse valor do G e esse valor do E. Todos vindo a partir de D com aqueles resultados de somatório, e nós não atualizamos os valores que a gente já tinha. Eu cometi um engano aqui, eu coloquei 92, mas o somatório aqui ele é, na verdade, 94. Tá? Então, só para não ficar dúvida na hora que vocês tentarem refazer aí o exercício. Bom, a gente foi a partir do D, agora vamos a partir do qual? Vamos a partir do C? A partir do C. Do C, e notem, o vértice D, nós já calculamos todas as distâncias dele a partir da origem. Então a gente considera ele como um vértice fechado. Então nós vamos representar como vértice fechado esse círculo em preto em volta do vértice. Tá? Agora vamos do C. O C, ele vai calcular, vamos ver quais são as arestas que a gente tem. A gente tem do C para o D. Do C para o D, nós já tínhamos 54 com 56. Ele não vai atualizar o valor de D, porque vai dar um valor muito maior que 42. E do C, que a gente já tinha aqui 54, mais 67 para o E, também vai ser um valor muito maior do que o D. Então a gente não vai fazer nenhuma atualização na hora que a gente analisa o C. E a gente considera o C fechado. Percebam que a gente não mudou os valores de D e de E. Agora vamos fazer a análise para o B. Né? Para o B, a gente poderia analisar para o F. Para o F, a gente já tinha 60. Com 29, dá 89. 89 é menor do que 92. Então a gente vai atualizar essa distância para 89 e vai falar que a origem está vindo do B. Então vai mudar aqui para B. E do D, do B a gente já tinha feito, o D já era fechado, então a gente não analisa para o D. Então nesse caso a gente só analisa para o F e atualiza o seu valor e fecha o nó B. Né? Perceba que mudamos então agora a origem do F. Agora a gente já fez até o D, vamos para o E. O E, ele vai ter... Para cá a gente não pode ir, né, porque já era fechado, para cá já era fechado, a gente vai sempre avançando. Né? Então o E a gente tem que analisar o que a gente tem aqui, 68 mais 70. Isso daqui dá 138. É um valor maior do que 129. Então a gente não atualiza o G a partir do E. Agora, o I, a partir do E, a gente atualiza porque a gente ainda não tinha trabalhado e o valor que está lá é um valor muito grande, é um valor infinito. Então, 68 com 71, a gente vai colocar o valor de 141 a partir de E aqui. Fechamos o vértice E.
Atualizamos apenas esse e não atualizamos o valor de G. Agora a gente estava no E, vamos para o F. Né? O F. O F, ele tem a possibilidade de vir para o H. O valor em H ainda não tinha sido atualizado, é um valor muito grande, então com certeza nós vamos atualizar para quanto? 89 com 20 dá 109, com 5 dá 114. Então nós vamos atualizar para 114 a partir de F. Né? Agora vamos ver se a gente atualiza aqui. A gente tem 89 com mais 20, esse caminho também é viável em G, porque G tem 129. Esse caminho está dando 109, então nós vamos atualizar o valor de G para 109 a partir de F. Então nós atualizamos esses dois caminhos, fechamos o nó F, o vértice F. Estava no F, né? Agora a gente vai para o G. O G tem 109, com 36 é um valor maior do que 114, a gente não atualiza. Nós não fazemos essa volta, né, porque esse cara já era fechado, então não nos interessa. Aí do G pro J, a gente vai obrigatoriamente atualizar, porque a gente tem aqui um infinito, o J ainda não foi atualizado, tem um valor muito grande. Então 109 com 32 dá 141, né? Então a gente vai atualizar o valor de J para 141 a partir de G. Muito bem. E aqui a gente vai, vamos ver, a gente tem 109 com 59, é um número muito maior do que o valor que a gente já tem em I, então a gente não atualiza. Então nós temos que atualizar apenas o valor de G. Agora H. H nós temos o 114, 114 com 25 dá 139, que é um valor menor do que o valor que nós já temos em J. Então nós atualizamos o valor de J para 139, colocando a origem como sendo o H. E é a única coisa que a gente tem para fazer. Né? Finalizamos H. Agora o I. O I, a gente já tinha 141. Tudo que está vértice fechado, observa que eu não estou nem mais analisando. Né? O I, ele então agora ele vai para frente, lá para o J. 141 com 26. É com certeza um valor maior que 139, porque o valor que a gente já tem já é maior. Então nós não atualizamos. E nesse momento a gente dá por encerrado o nosso análise do caminho mais curto, porque nós já chegamos no vértice final. Percebam então que o nosso caminho é exatamente esse caminho que está destacado, que é um caminho que tem custo 139. Como que eu descubro o caminho? Eu tenho custo 139, foi a partir da onde? De H, que veio da onde? Para o F, que o F veio da onde? Para o B, e o B veio para onde? Veio do A. Pronto, é assim que a gente descobre, é assim que funciona o algoritmo do Dijkstra. Né? Então, quanto à análise de complexidade, a gente pode perceber, né, que esse loop, né, esse laço que a gente tem, ele é repetido vértice vezes, né, então V vezes. Se a gente usar a estrutura simples aí analisando, no pior caso ele vai nos obrigar a fazer V comparações. Só que a gente tem que varrer, né, toda a nossa matriz de adjacência. Então, usando uma implementação de matriz de adjacência, a gente vai ter uma complexidade de vértice ao quadrado. Né? Se a gente usar alguma estrutura de dados que inclusive a gente ainda aprendeu, né? Por exemplo o RIP, a gente pode melhorar isto, ou a própria lista, com uma ordem de vértices mais arestas vezes log de arestas, que é uma ordem maior do que lá no pior caso, no comportamento assintótico em relação a um V ao quadrado. Né? A melhor implementação é de 2000, muito recente, que ela é V log de arestas, vértices log de arestas. Né? Mas não é foco nosso, porque não usa estratégia gulosa. Bom, quanto a críticas ao algoritmo, ele é incapaz de calcular os caminhos mínimos, caso a gente tenha arestas negativas. Então tem um outro algoritmo que é da Pito Dijkstra, que é guloso, que consegue fazer isso, mas não vem ao caso. Nós não vamos estudar ele, não é foco nosso. O algoritmo ele calcula só os caminhos mínimos a partir de uma única origem. Se a gente quisesse calcular todos os caminhos mínimos de todos os vértices, a gente deveria fazer o algoritmo de Dijkstra V vezes. Então, se ele já tem complexidade V quadrado, ele teria uma complexidade V ao quadrado vezes V, seria V cúbico. Né? E aí é isso, gente. Então, assim a gente encerra a aula de algoritmos gulosos.
É muito legal a proposta, né? Só que a gente tem que ficar atento porque não é uma proposta que é sempre viável. É, mas assim, eu espero que tenha ficado claro. Tentei ser o mais ilustrativo possível nos exemplos práticos. Se vocês ficarem com alguma dúvida, né, na semana que vem, eu tô aqui terça-feira para tirar essas dúvidas. Aliviei nos exercícios focando apenas em aplicação prática em alguns grafos desses algoritmos que a gente aprendeu. Tirei as implementações que eu já tinha previsto e pedi para vocês fazerem uma pesquisa. E eu tô achando que essa talvez vai ser a última aula assim, de paradigma. Talvez eu vou pedir uma pesquisa sobre programação dinâmica e eu vou fazer uma aula de NP Completude que é importante, né? Não que programação dinâmica não seja, mas eu quero encerrar com programação com completude. Eu estou preocupado um pouco aí com o tempo e esse desgaste de final de semestre e um acúmulo de trabalho. Então ainda eu vou decidir, mas na semana que vem vocês ficam sabendo o que rolou.